Bom dia, gente. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre a religião, né? A cultura brasileira, a religião e a identidade cultural. E aí nós vamos nos aprofundar um pouco mais na questão da religião. E aí nós precisamos entender o que é uma religião, né? O que é a religião? Então, a religião, ela é uma dimensão cultural que nos envolve, mesmo que a gente não participe diretamente dela, né? Mas a gente acredita em algo que ele está ligado a esse campo religioso, né? Por exemplo, se a gente falar de Deus, Deus é um aspecto religioso, né? Então, a gente sempre está ligado nessa dimensão cultural, mesmo que a gente não participe diretamente dessa religião, mesmo que a gente não tenha uma religião ativa. E Roberto da Mata, ele vai dar, né, uma importância para essa religião, para ele, no ponto de vista sociológico e no ponto de vista antropológico também. E ele vai dizer que essa religião, ela estabelece um vínculo com o universo. É uma ideia de totalidade da sua existência, né? De você existir. Ela também vai dar explicações, né, sobre a nossa totalidade da existência, sobre as causas negativas que ocorrem com a gente, né? Então, por exemplo, a religião envolve questões de ocorrências negativas como doença, perdas de familiares, né? Fazendo com que a gente atribua aí essas ocorrências negativas ao lado religioso e busque nesse lado religioso conforto para essas ocorrências. Elas também podem atuar através de funções ideológicas, né? Para justificar, por exemplo, elementos sociais, elementos econômicos, políticos, né? As diferenças entre os ricos e pobres. Então, a religião, ela pode ser interpretada de acordo com Da Mata por vários aspectos que nós temos aí em sociedade. Ela também, gente, vai atribuir, né, para fazer com que a gente entenda, né, e com que a gente marque o tempo através dos rituais de passagem, como, por exemplo, o nascimento, o casamento e funeral, né? Eles são rituais de passagem de uma etapa da vida para outra. E ela também vai organizar o mundo dando explicações àquilo que a ciência não pode explicar. Então, por exemplo, fatos que a ciência não consegue comprovar, a religião acaba dominando esse aspecto. E agora a gente vai falar um pouco das religiões no Brasil. Assim como nós falamos de toda a parte cultural, né, as religiões do Brasil, elas expressam uma diversidade, porque nós temos vários aspectos religiosos no Brasil e esses aspectos também são decorrentes da nossa herança cultural lá daquelas etnias que nós falamos na aula passada. E aí eu trouxe aqui para vocês um quadro. Esse quadro está falando sobre os aspectos da religião. Quais são as religiões, né, no Brasil que possuem maior ou menor índices, né? Nós falamos que todos esses índices, gente, que a gente traz para vocês, ele é do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz essas pesquisas para comprovar aí, né, o quadro religioso, quais as religiões que a gente tem no Brasil. Esse IBGE percebeu que nos últimos 10 anos a gente teve um crescimento dos grupos, né, de pessoas que se consideram evangélicas, né, que se denominam evangélicas e espíritas. Mas nós ainda temos no Brasil, né, como uma predominância, a religião católica apostólica romana, como vocês podem perceber aqui no quadro, né, com o maior número de adeptos. E aí nós vamos estar falando um pouco sobre essa religião, né? O que é o sincretismo? O sincretismo é formado por doutrinas de origem diversas, seja do âmbito das crenças religiosas, seja das correntes filosóficas. Então, o sincretismo é aquela manifestação religiosa de origens diversas, tá? E no campo da religião, o sincretismo é composto por uma intercomunicação de concepções religiosas diferentes, resultando na influência de uma religião na prática de outra. É o que a gente falou na aula passada, por exemplo, da questão do candomblé e do umbanda, né? Da questão desse sincretismo religioso que faz com que essas comunicações de concepções se unam e formem aí um novo conceito religioso.
O Brasil, ele é uma pluralidade cultural, né, que também é demonstrada pela existência de uma diversidade significativa de práticas religiosas, ou seja, nós possuímos diversas práticas religiosas que foram implementadas no Brasil desde antigamente, desde a época da colonização, com esses povos étnicos, né, esses diferentes costumes étnicos daqueles 3 povos que nós falamos anteriormente, que influenciaram na formação da nossa cultura. Então, um dos exemplos significativos da prática sincrética é a Umbanda, como a gente falou da aula passada, que as suas características vai se associar a elementos do catolicismo, do candomblé e do espiritismo. Então, a isso a gente chama de sincretismo religioso. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada religião aqui. Nós falamos, por exemplo, que o catolicismo, né, ele foi introduzido no Brasil pelos jesuítas através lá da colonização portuguesa. E ele ainda é uma principal corrente religiosa. A tradição do catolicismo é a questão da peregrinação, né? De você fazer, por exemplo, romarias a lugares considerados sagrados, né? E os adeptos, eles podem ser praticantes ou não, né? Os adeptos que não são praticantes, muitas vezes eles discordam de alguns posicionamentos morais da Igreja Católica. E aí nós temos 3 vertentes dessa Igreja Católica, que é o tradicionalismo, a teologia da libertação e a renovação carismática. A renovação carismática é esse novo tipo religioso, né? Que é a questão das rádios, televisões, né? Que fazem com que a igreja esteja sempre nesse formato carismático. Nós temos também o protestantismo, né, e as igrejas evangélicas, que surgiram lá na época do luteranismo, quando a gente teve aí as revoluções, né, religiosas, no qual Lutero não pretendia mudar a religião católica ou criar outra religião, mas sim melhorar alguns ideais da religião católica, mas como a sua súplica, né, como as suas reivindicações não foram atendidas, ele acabou criando a igreja luterana, ou a religião, né, que a gente chama de luteranismo. Depois desse passo de Lutero, nós tivemos várias outras, né, religiões consideradas como os protestantes, como o calvinismo e outras religiões que acabaram dando, né, formação ao protestantismo e às igrejas evangélicas, que muitas vezes ainda são tidas, né, são nomeadas como igrejas protestantes. Esse nome protestante é porque esse movimento que Lutero criou era para protestar contra algumas práticas da Igreja Católica, tá? E temos também a questão do espiritismo. Essa questão do espiritismo, ela acaba estando ligada, né, aos nossos ancestrais, principalmente o negro. Também é uma religião crescente no Brasil e que enfrenta, né, mais do que as outras, um certo tipo de preconceito pelas suas práticas religiosas. E aí nós vamos falar um pouco sobre a identidade cultural brasileira. A ideia de identidade cultural compreende os elementos socioculturais que nós associamos, tá? Nessa charge aí, por exemplo, é uma charge de Maurício de Souza, né? Tava cantando uma musiquinha em inglês, Happy Birthday to You. Rapé bate no to you, ou seja, as identidades culturais que nós possuímos são os elementos que nos formam, né? São as características das nossas sociedades. Então, através da nossa cultura, dos elementos socioculturais que nós estamos inseridos, ele vai definir a nossa cultura, vai definir quem nós somos. Então, essa noção de identidade cultural inclui uma dinâmica de tradições sociais em que os elementos culturais e populares podem ser incorporados, ainda que de maneira tensa, como no caso do samba, à cultura nacional. Assim como a gente falou na nossa aula, né, como no caso do carnaval também. O carnaval, de certa forma, ele é uma contradição social, né, é um elemento cultural que caracteriza a nossa cultura brasileira. Assim como também o futebol, né, que também é uma forma de identidade cultural, é um elemento cultural, né, presente na nossa sociedade. Então, um aspecto da cultura brasileira, principalmente a partir do século XX, que também merece nossa atenção, é o das interações culturais,
os processos de associação de universos culturais diferentes, criando fenômenos novos e criativos. Então, por exemplo, as nossas interações culturais, né, elas fazem com que a gente com que a gente tenha um processo de associação de universos. Ou seja, a gente cria, através dessa nossa interação, novos processos culturais, novas maneiras de interagir com o mundo.